Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Academia Mineira de Letras, instituição fundada em Juiz de Fora em 1909, transferida para Belo Horizonte em 1915, na Rua da Bahia desde 1987, graças à tenacidade do imenso presidente Vivaldo Moreira. Nós ocupamos hoje aqui o anexo à sede, projetado pelo arquiteto Gustavo Pena, prédio inaugurado em 1994. A academia se sente muito feliz nesta noite por homenagear um de seus antigos acadêmicos, sempre acadêmico, sempre vivo na memória intelectual literária do Estado, que é Godofredo Rangel. Eu queria dizer que não existiria esta noite sem a companhia, o concurso, a união, a parceria de instituições sensíveis e atentas ao tema da cultura. Eu me refiro ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, à Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, à Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, que, junto com esta casa, realizaram um sonho antigo, o sonho do relançamento de 4 romances de Godofredo Rangel. Os senhores já viram esta obra, este belo projeto editorial, e hoje nós estamos aqui para celebrar e honrar a memória de Godofredo Rangel. Eu faço agora, com muita honra, muito orgulho para essa casa, a composição desta mesa, chamando para integrá-la o desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do TJ de Minas. Também convido o desembargador Alberto Diniz Júnior, ex-presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, na gestão de quem celebramos este contrato. Convido também com muita honra o doutor Jorge Paulo dos Santos, juiz de direito, diretor de projetos culturais especiais da AMAGES, aqui representando seu presidente Luiz Carlos Rezende Santos, em viagem ao exterior. Convido finalmente o acadêmico Márcio Sampaio, curador da obra de Godofredo Rangel. Guardião da obra de Godofredo Rangel. Eu quero saudar o público presente, registrar aqui a presença do professor Hermes Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, do desembargador Rogério Medeiros, nosso amigo da literatura, da cultura, o desembargador Luciano Pinto, o presidente da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, Moisés Mota, que nos honra com sua presença, e saudar também a presença aqui entre nós dos acadêmicos Caio Bosque, vice-presidente desta casa, Amilcar Martins Filho, membro do Conselho de Acervo e Documentação da Academia Mineira de Letras. Eu também faço um agradecimento especial a todos os integrantes da família de Godofredo Rangel que aqui se encontram. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a casa de vocês. Né? Durante todas as sessões, em todas as sessões da academia, eu falo isso. Né? Os familiares dos acadêmicos e dos antigos acadêmicos são também da família da Academia Mineira de Letras. Eu queria agora pedir a todos que se coloquem de pé para que juntos possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro.
Para que este empreendimento editorial fosse vitorioso, houve um empenho, um esforço coletivo. Eu, naturalmente, reitero aqui meus agradecimentos aos líderes dessas instituições que aqui estão, compondo esta mesa, e também faço referência àqueles que trabalharam na operação do projeto, né, na sua face mais material, mais concreta, e que merecem ter o seu nome mencionado aqui. Eu cito Tiago Rangel, que aqui está, Júlia Sabac e Luiz Oliveira, que fizeram o cotejo, o trabalho de cotejo do texto que Tiago Rangel digitalizou com o texto constante nas obras originais. Marconi Drummond, autor do projeto gráfico, um profissional muito reputado, conhecido por todos. Leonardo Mordente, que aqui está, que é um excelente preparador de originais e revisor de textos, né? Ele tem trabalhado com a academia em várias das suas publicações, e é sempre uma satisfação ter Leonardo Mordente na nossa equipe. Agradeço também ao Bruno Gontijo, que aqui está, com sua equipe da Amages, ao Tiago e ao Washington, do TJ e da EGEF, a todos aqueles que, em todos os momentos,
deram o melhor da sua inteligência para que essa obra se efetivasse. Agradeço o nosso time aqui da academia, Inês Rabelo, diretora-geral, Soraya Lara, que aqui está, chefe da biblioteca e do acervo, enfim. A lista é grande e eu peço desde logo perdão pelas omissões e pelos esquecimentos. Me perdoem, ok? Eu queria convidar a tribuna da academia, o diretor de comunicação da Magis, Bruno Gontijo, para que ele leia um texto que está no livro sobre a trajetória biográfica de Godofredo Rangel. Vamos apresentar este personagem para o público que está vendo pelo YouTube a cerimônia desta noite. É importante que todos saibam um pouquinho da trajetória de Godofredo Rangel, sobretudo as novas gerações. Por favor, Bruno. No volume 1, no fim do volume 1, há uma cronologia. José Godofredo de Moura Rangel. Nasce na cidade de Três Corações, a 21 de novembro de 1884. É o quinto dos 8 filhos de João Silvio de Moura Rangel e Clara Augusta Gorgulho Rangel. Alfabetizado muito cedo, logo demonstra interesse pelos muitos livros disponíveis na biblioteca doméstica: literatura, ciências, geografia, história, religião. Procura decifrar textos literários em inglês e francês, leitura preferencial de seu pai, o que o leva a procurar aprender estes e outros idiomas. Vivendo a liberdade própria de menino de cidade do interior mineiro, divide seu tempo entre brincadeiras, estudos escolares e experiências científicas. Cria um teatrinho de bonecos para encenar suas histórias, partindo de peças teatrais encenadas por grupos locais. Aos 10 anos, começa a editar um jornalzinho manuscrito, no qual é redator, diagramador e ilustrador. Além disso, é ele também o distribuidor. O noticiário, pescado nos jornais e em conversas familiares, as charges, os comentários críticos fazem parte da pauta do periódico, no qual demonstra verve humorística e atenção para com os acontecimentos sociais e políticos, para além do âmbito local. Publica contos e poemas. Esse empreendimento tem a duração de 11 números, que são mostrados aos familiares e amigos em tiragem de um único exemplar. Reside com a família na cidade de Três Corações e Silvestre Ferraz, Carmo de Minas. Seu pai, que fora próspero comerciante, sofre reveses financeiros e vem a falecer em 1896. Godofredo tem, então, 12 anos. Em 1902, transfere-se para São Paulo a fim de continuar os estudos. Mora por uns tempos com a irmã, Lavínia, já casada. Concluídos os estudos preparatórios, matricula-se na Escola de Direito. Para custear os estudos, passa a trabalhar como escrivão da subdelegacia de um posto policial no Brás. Em um de seus plantões, conhece o jornalista e poeta Ricardo Gonçalves. Estabelece-se entre os dois uma forte camaradagem. Ricardo sugere-lhe uma pauta de literatura, orientando na escolha da melhor literatura disponível à época. Transferido para o posto da delegacia no Belenzinho, Rangel aluga o sótão de um chalé que vai se transformar no ponto de encontro de diversos estudantes. Com Ricardo Gonçalves chegam Monteiro Lobato, também estudante de Direito, José Antônio Nogueira, Cândido Negreiros, Hilário Tácito, Lino Moreira, Tito Lívios Brasil, Albino Camargo, Raul de Freitas, todos aspirantes a escritor. Dadas as particularidades da arquitetura do chalé, o espaço recebe o nome de Minarete e passa a ser local de grandes e prolongadas conversas, fantasias, aspirações em torno da literatura e da vida.
A essa confraria dão o nome de cenáculo, e Rangel, por suas qualidades de liderança, se torna o natural coordenador desse grupo. É nesse estimulante espaço de criatividade que se estende para outros locais da cidade, que se dá início a uma reformulação estética protomodernista que lança um olhar mais realista para a terra, para questões sociais e políticas. Em 1903, criam em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, o Minarete, um jornal de feição política e literária, no qual publicam seus contos, crônicas, poemas e artigos. Ao mesmo tempo, outro jornal alternativo, o Combatente, abre suas páginas para o grupo, que irá ter uma atuação mais incisiva e com maior liberdade para manifestação política, humorística e literária. O jornal, bastante irreverente, acaba sendo fechado pela polícia. Concluído o curso de Direito, Lobato vai residir em Taubaté e pouco depois é nomeado promotor em Areias, São Paulo. Inicia-se entre Rangel e Lobato uma correspondência que se prolongará por 43 anos. Com o tempo, o grupo do Minarete vai se dispersando. Rangel inicia carreira como professor, paralelamente aos estudos do curso de Direito, que conclui em 1906. Trabalhador compulsivo, nessa época, já produzido e publicado muitos de seus contos, e iniciava a elaboração de romances e novelas. Em 1904, regressa a Minas, fixando em Silvestre Ferraz. Em 1906, casa-se com Bárbara Pinto de Andrade, com quem terá 4 filhos, Nelo, Túlio, Caio e Duze. Nessa época, sua atividade principal será de professor de português no colégio local. Em 1907, visita Monteiro Lobato em Areias, e esse será um dos poucos encontros que terão ao longo da vida. Serão amigos escritos, como definiu Lobato, pois a amizade permanece ao longo dos mais de 40 anos de assídua correspondência. Nomeado juiz municipal, atua entre 1909 e 1918 em Machado e Santa Rita do Sapucaí. Entre 1918 e 1937, exerce as funções de juiz de direito nas comarcas de Três Pontas, Lavras, Estrela do Sul e Passos, continuando suas atividades como professor. Publica a obra didática Estudo Prático de Português, como apoio às suas aulas. Mantém relações com o meio intelectual de São Paulo e publica contos e artigos na imprensa paulistana. Inicia atividades como tradutor, tornando-se conhecido por essa atividade, trabalhando por muitos anos para a Companhia Editora Nacional de Lobato, a Editora Globo, de Érico Veríssimo, e a José Olímpio e a Civilização Brasileira. Em 1917, o Estadinho, edição vespertina do Estado de São Paulo, publica em capítulos o seu romance Falange Gloriosa, que obtém ótima repercussão. Da mesma forma, o jornal publica capítulos de Vida Ociosa, que sairá em livro em 1920, em edição da Revista do Brasil, de Monteiro Lobato e Companhia Editores. Em 1922, a mesma editora publica o livro de contos Andorinhas, bela edição em formato de bolso. Em 1924, em Três Pontas, recebe visita do escritor Milton Campos, então advogado em Boa Esperança, cidade próxima. Em 1929, sai a novela A Filha, em edição da Imprensa Oficial de Belo Horizonte. Em 1937, Rangel aposenta-se como juiz de direito da terceira entrância da comarca de Lavras e passa a residir em Belo Horizonte, onde é recebido com muito apreço pela intelectualidade local. Em 1939, é eleito para a Academia Mineira de Letras
ocupando a cadeira número 13, cujo patrono é Xavier da Veiga. Em 1943, lança os livros infantis Um Passeio à Casa de Papai Noel, Histórias do Tempo da Onça e A Banda de Música da Onça, pela Companhia Editora Nacional. Nesse mesmo ano, Rangel e Lobato decidem devolver as cartas que escreveram, nas quais registram, em vivo diálogo, substancioso panorama da vida e do tempo de dois amigos intelectuais. Não os perturbam as diferenças de personalidade e os diferentes modos de conduzir a vida. Lobato, inquieto, pragmático e corajoso, mobilizado por diferentes demandas profissionais e existenciais. Rangel, aquietado em sua vida no interior mineiro, imobilizado pelas circunstâncias da profissão em meio à modesta contextura intelectual, mas compensando a irredutível vocação de escritor com trabalho incessante e pesquisa. No ano seguinte, depois de uma revisão crítica, Lobato publica em 2 volumes as suas cartas para Rangel, com o título A Barca de Gleide. A repercussão dessa obra suscita interesse pelas cartas de Rangel como contraponto necessário para a melhor compreensão do diálogo mantido pelos dois amigos. Mas Rangel recusa-se a publicar suas cartas, alegando que elas não possuíam outro mérito, senão o de provocar as de Lobato. Em 1944, sai o 2º livro de contos de Godofredo Rangel, Os Humildes, pela editora universitária de São Paulo, com prefácio de Lobato. O período em Belo Horizonte, apesar das dificuldades financeiras e das doenças que o acometem, é muito estimulante. Continua escrevendo contos e artigos que são publicados em diversas revistas e jornais de Minas, do Rio e de São Paulo. Muitos dos textos passam a integrar antologias do conto brasileiro. Continua sua atividade de tradutor, atendendo à demanda de várias editoras. Recebe escritores que lhe solicitam opinião sobre suas produções, mantendo com ele longas conversas. E acolhe com a mesma simpatia jovens autores que buscam sua orientação, entre os quais Mário Garcia de Paiva, Altran Dourado e Guimarães Rosa, os quais viriam a dar depoimentos sobre a influência exercida pelo velho escritor em suas obras. Mantém correspondência com escritores de São Paulo, oferecendo-lhes também aconselhamento e fazendo revisão de suas obras, como foi o caso de Menotti del Picchia. Em 1948, falece Monteiro Lobato. Rangel publica artigos em sua homenagem, lembrando da amizade de toda uma vida. No dia 4 de agosto de 1951, 3 anos após a morte de Lobato, Godofredo Rangel falece em Belo Horizonte aos 66 anos, deixando para seu filho, Nelo Rangel, um acervo de centenas de manuscritos com anotações, diários, um dicionário com 5 volumes, rascunhos de romances e cartas que escreveu para Lobato, com a recomendação de que só fossem publicados depois de uma seleção rigorosa e destruição do que não fosse de interesse literário. Em 1955, a editora Melhoramentos de São Paulo publica edições póstumas dos romances Os Bem Casados e Falange Gloriosa, junto com Vida Ociosa, obras integrantes da série Ficção Nacional. O escritor Edgar Cavalheiro descreve com precisão os primeiros tempos de Rangel em São Paulo e o historiador Décio de Vasconcelos elabora a primeira biografia do escritor. O escritor catarinense Enéas Atanásio vem se dedicando à divulgação e revisão da obra de Rangel, tendo publicado vários ensaios, entre os quais Godofredo Rangel, de 1977, e a biografia crítica O Amigo Escrito, de 1988. O professor Luciane Marques, que é outro pesquisador persistente,
que tem feito descobertas em arquivos no país e no exterior, recuperando e restaurando documentos fundamentais para o conhecimento mais amplo do escritor e de sua obra. Em sua dissertação de mestrado, estudou a correspondência entre Rangel e Lobato. Em O Visitante, executa uma montagem surpreendente de textos de Lobato e Guimarães Rosa, como um diálogo entre os dois escritores, no qual o autor revive visitas efetivamente acontecidas. Em 1984, o Suplemento Literário de Minas Gerais publica a edição especial em comemoração do centenário de Rangel e é feita uma exposição no Palácio das Artes. Em 2000, a editora Casa da Palavra e a Fundação Casa de Rui Barbosa, do Rio, publicam Vida Ociosa com introdução de Altran Dourado, prefácio original de Hilário Tasso, pós-fácio de Enéas Atanásio e estabelecimento de texto por Adriano da Gama Cury. Nas 2 últimas décadas, a obra de Godofredo Rangel tem despertado maior interesse no âmbito acadêmico, reconsiderando sua posição no quadro da literatura brasileira do século XX, por sua obra literária e por sua influência sobre outros escritores. Muito obrigado. Muito obrigado ao Bruno Gontijo, diretor de comunicação da Magis, por haver feito essa leitura da trajetória biográfica de Godofredo Rangel. Eu chamo a atenção do público presente para a exposição que foi montada por Márcio Sampaio, pelo acadêmico Márcio Sampaio, no foyer desta casa. Essa exposição contém documentos, fotos, cartas, edições originais, e é um presente, né? Mais um presente de todas essas instituições, sobretudo também da família e do curador da obra de Rangel, para os leitores atuais, né, para a geração de hoje. Eu quero também pedir ao público que preste atenção neste belo quadro que está aqui na ponta deste palco, né, que é um quadro feito por encomenda do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e que vai integrar uma galeria especial de retratos de juristas, de magistrados que também se dedicaram à literatura. Então, para nós da Academia Mineira de Letras, é um orgulho, uma honra ter um de nossos acadêmicos se integrando à galeria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a instituição a que agradecemos mais esse gesto de cordialidade e de sensibilidade no que se refere às artes. Muito obrigado ao TJ. Eu quero registrar ainda entre nós a presença de José Mauro da Costa, líder do projeto Livro de Graça na Praça, que merece todas as nossas homenagens. Ele está aqui com sua equipe, com nossos colegas. Eu tenho muita honra de participar desse projeto, né? É um projeto de popularização do livro e da leitura. Agradeço também a presença da professora Celina Lage, da professora Márcia Marques de Moraes, de Eduardo Nelson de Sena, de Letícia Nelson de Sena, amigos e benfeitores desta casa, de Manuel Marcos Guimarães, sempre presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas e editor da Magis Cultura. Eu quero agora também fazer uma homenagem à revista Magis Cultura, que é uma publicação de cultura, de literatura, levada à frente já há muitos anos pela Associação dos Magistrados Mineiros, uma publicação de alto nível, de primeira linha, né, e que reúne ali a produção em prosa e em poesia dos magistrados mineiros, que são, como todos nós sabemos, dos mais qualificados do nosso país. Eu queria agora passar a palavra para Márcio Sampaio, o acadêmico Márcio Sampaio, para que faça as suas considerações. Boa noite a todos, e em especial os integrantes da mesa, responsáveis por essa grande iniciativa de retomar Godofredo Rangel como um grande escritor. E os netos e netos, bisnetos de Godofredo Rangel se encontram aqui. É uma alegria muito grande, uma emoção muito grande estar aqui nesse momento
com o lançamento dos 4 romances de Godofredo Rangel. Eu recebi do meu sogro, Nero Rangel, professor Rangel, filho do Godofredo Rangel, a incumbência de ser o guardião do acervo literário que o escritor deixou e dar uma destinação a melhor possível que fosse possível. E durante quase 60 anos, eu venho carregando esse belíssimo acervo e trabalhando com ele vagarosamente em meio às minhas atividades que vim desenvolvendo nesse tempo. Junto com a Eliana, a minha esposa, saudosa, neta de Godofredo Rangel, começamos a organizar esse acervo. Eles estavam muito dispersos, muito misturados, devido aos acontecimentos da vida, da família. Mas a gente conseguiu dar um primeiro passo na organização disso. E nesse tempo todo, aí com tantas mudanças, tantos acontecimentos, esse acervo teve que ficar guardado de uma maneira não muito técnica, aliás, nada técnica, porque a gente não tinha condição, mas sempre tentando dar fazer com que ele não se deteriorasse mais, a não ser pela ação do tempo mesmo. Mas é uma coleção fantástica de documentos. Aqui nessa exposição a gente tem uma pequeníssima amostra e essa é impressionante como pedacinhos de papel, de anotações, diários dos filhos, e é tanta coisa que preencheu a vida de um escritor, apesar de ele ter pouco tempo para trabalhar na parte literária, porque ele era juiz e era professor também, porque na época a remuneração do juiz não era grandes coisas, ele tinha que dar aulas, ser professor e ser tradutor. Traduziu obras importantíssimas do inglês, do francês e do alemão. Esse material todo, inclusive os jornaizinhos, que tem umas cópias aí, jornalzinho que ele fazia quando criança, e dá muito bem a ideia de como a cabeça dele já estava voando. Bom, esse acervo está comigo até hoje. O bisneto do Tiago Rangel, bisneto do Godofredo Rangel, está encarregado de reorganizar esse material todo. E vamos seguir agora para a edição dos contos, agora que já temos a edição dos romances, né? E outras peças importantes. E também as cartas que ele escreveu para Lobato, nos 40 e tantos anos de correspondência, que são importantíssimas. E eu sempre tentei fazer com que essas cartas fossem publicadas, e vários editores tiveram interesse, mas só com interesse pelas cartas, nunca dos contos e dos romances. E eu ainda acho que Godofredo Rangel não é só o correspondente de Lobato. Ele é conhecido porque escrevia, correspondia com Lobato. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esses romances e os contos deles sejam realmente a marca maior da obra dele. E naturalmente, as cartas serão publicadas no momento oportuno, depois de fazer um trabalho, às vezes até de tradução da caligrafia dele. Às vezes o Lobato reclamava que às vezes não conseguia ler o que ele tinha escrito. Bom, enfim,
Mas aí o Rangel conseguiu, começou a escrever a máquina. Então ele dominou um pouco da datilografia e aí melhorou um pouco a possibilidade de entender. Agora, são cartas curiosíssimas, importantíssimas em termos de reflexão, em termos de estudo da literatura, estudo da vida mesmo. E tem uma coisa importante com essas cartas, é que o Rangel nunca quis publicar, como já foi dito, né, porque ele achava que só foi, as cartas dele só tinham importância porque provocava as cartas de Lobato. Mas não é isso, ele é só isso, né? Mas ele deixou para os filhos publicarem, expressamente, publicar depois de tirar todas as partes que não são de interesse literário ou cultural. As conversas íntimas, as conversas de família, os problemas familiares, ele não gostaria que viesse, que fosse publicado. Então, o professor Rangel, o doutor Nelo Rangel, tirou algumas coisas que realmente só falavam das questões familiares. Então, elas não existem mais. Mas tem tem 140 tantas cartas, que dá um belo volume, que será mesmo o contraponto para Barco de Cleide de Lobato. Essa é uma do nosso trabalho daqui para frente, vai ser um dos trabalhos, essa transcrição, leitura das cartas de Rangel. Bom, quero agradecer muito. Para mim é um peso, 30% do peso que eu carrego a edição desses 4 romances, porque agora realmente eu acho que Rangel vai ser também o escritor, o romancista e o contista. Então esse é um primeiro passo, grande passo, né, que se deve ao Tribunal de Justiça, a Marques, a Academia de Letras, né, está fazendo esse trabalho que eu acho que é uma das coisas muito importantes para a literatura brasileira. Eu agradeço tudo, sinto que a neta mais velha de Rangel não pode vir, porque está suspeita de Covid. Nesse momento é isso. Ela que vem me incentivando, me dando força, tanto tempo, minha cunhada, Sandra. E pena que ela esteja aqui também, junto com os primos, para essa festa tão importante que para toda a família. Eu agradeço muito. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Márcio Sampaio, curador da obra de Godofredo Rangel. Eu quero registrar também aqui um agradecimento público aos herdeiros de Carlos Drummond de Andrade, seus netos Pedro e Luiz Maurício, aos herdeiros de Otran Dourado, Ofélia e Lúcio, e aos herdeiros de Antônio Cândido, sobretudo a professora Laura de Melo Souza. Esses herdeiros autorizaram a publicação dos textos críticos que estão nos volumes que os senhores e as senhoras têm agora às mãos. Eu agradeço muito aos herdeiros, agradeço ao professor Caio Bosque a intermediação com a família de Antônio Cândido, com a sua colega, grande historiadora também, Laura de Melo Souza, e agradeço ao acadêmico Vander Melo Miranda a intermediação com os herdeiros de Otran Dourado, e agradeço ao acadêmico Márcio Sampaio, que é de Itabira, que é de Santa Maria de Itabira, me desculpe, a intermediação com os netos de Drummond. Muito bem. Vamos ouvir agora o desembargador Alberto Diniz Júnior, que, quando presidente da AMAGES, assinou o contrato que viabilizou essa parceria. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Rogério, Paulo, Tiago, Márcio Sampaio, os colegas magistrados. Serei muito breve, apenas para registrar a nossa satisfação de ter participado da criação
e do lançamento desta renovação, né, da obra do Godofredo Rangel, em seus romances Vida Ociosa, A Filha, Falange Gloriosa, Os Bem Casados. Em um artigo da jornalista Berta Macarim, recentemente publicado, ela fala da vida nada ociosa do Godofredo Rangel. Godofredo Rangel trabalhou muito na literatura, construiu muito literariamente. E é curioso, na sua cronologia, né, rangelina, você verificar que nestes 66 anos de vida, ter uma produção tão bela, né, tão rica, como foi a obra do Godofredo Rangel. Uma das questões que me chamou muita atenção, fazendo uma pequena pesquisa, do biógrafo Enéas Atanásio, ele disse que uma das grandes produções do Godofredo Rangel foi a tradução de obras para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o alemão. E numa pesquisa que ele fez de uma doutora da USP de São Paulo, que se chama Camila Russo, ele disse que o Atanásio, teria descoberto 61 traduções do Godofredo Rangel, mas que na pesquisa da Camila, ela descobriu 98 traduções do Godofredo Rangel. Para vocês verem que é uma obra, é uma vida rica, uma vida literária muito rica. E para nós, da Associação dos Magistrados Mineiros, a MAGES, foi muito importante esta parceria para que possamos ter outras, né, Rogério, com outros escritores e magistrados que se dedicaram também à literatura. E esta obra que estou levando aqui hoje vai ter local de destaque lá na minha modesta biblioteca, que nos foi deixada pelo meu pai, cartorário Alberto Diniz, lá em Pedro Leopoldo. Então, vai ter um local de destaque, viu, Rogério? Eu agradeço muito a participação, especialmente o trabalho digno e muito reconhecido do Márcio Sampaio. Tá bem? Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, desembargador Alberto Diniz Júnior. Vamos ouvir agora, com muita alegria, Dr. Jorge Paulo dos Santos, diretor de Projetos Culturais Especiais da Associação dos Magistrados Mineiros AMAGES, aqui representando o seu presidente, nosso fraterno amigo, Dr. Luiz Carlos Rezende Santos, que está em viagem de trabalho. Bom, meu boa noite, Rogério Calado, grande presidente da Associação Academia. Academia, estou acostumado com associação nossa, que já estou transformando a academia em associação. Mas pode crer que, depois dessa, outros juízes comparecerão. Certamente, associação de ideias por ideias, né? Alberto, grande presidente que a gente umbriou na MAGES, né? Márcio, você tem a obrigação de lutar pela publicação das cartas, porque a gente só tinha conhecimento, então, de poucas cartas do Godofredo, e a maioria são todas do Lobato, né, na Barca de Gleire, e eu acho que não é justo a gente não fazer o contraponto que Godofredo não quis em vida, com razão, mas agora a gente pode se deleitar com isso. E o Tiago, que é grande mentor também dessa ideia de publicar as obras de Godofredo. Bom, meus amigos, é muito interessante como que surgiu essa história toda, que trouxe agora, possibilitou trazer novamente a lume a obra literária em romances do Godofredo Rangel. De uma conversa, de uma live que a gente estava fazendo por ocasião da grande pandemia, né, do momento recrudescente de pandemia, pelas lives, as reuniões, a nossa diretoria, com a
todo o pessoal da revista, da nossa Mars Cultura, reunimos para tratar da pauta de uma das revistas desse ano. Num dos momentos, o Manuel Márcio Guimarães, que eu não sei se está por aqui, sim. Ele disse alguma coisa de Godofredo Rangel. Na hora que ele disse sobre Godofredo Rangel, eu me atrevi a dizer assim, olha, Godofredo Rangel é um juiz lá do século, nascido no século XIX, adentrou por XX, é do meu, né, é da minha leitura de jovem, apresentado que ele fora pelo desembargador, na época, juiz, na minha terra, Formiga, né, que não tem só o padre Fábio de Mello, né, como grande expoente, mas me apresentou o Godofredo Rangel. Eu, interessado em tudo, em Monteiro Lobato, trabalhava em um escritório de direito em que a obra toda de Monteiro Lobato existia nesse escritório, tanto o sítio, com todos os seus volumes, quanto o Urupês, e, nas ocasiões de nada a fazer, né, meu pai ia ler Monteiro Lobato. E, conversando sobre isso, ele me indagou, aí você conhece, você já ouviu falar no Godofredo Rangel? Um juiz que nós tivemos aí, que era amigo de Monteiro Lobato. Lá naqueles idos, né, final dos anos 70. Eu falei, não sei. Eu falei, tá, eu vou conseguir um material, você vai ver quem é Godofredo Rangel. E me mostrou, e me deu exatamente o Vida Ociosa, que eu tenho até hoje, que é uma edição de 1922. Né? Li e sinto não tê-lo conhecido pessoalmente, porque ele encarnava exatamente o povo mineiro. Aquilo que a gente via nos arredores do interior, eu menino de interior, o Godofredo Rangel conseguia traduzir em palavras, no mínimo. E eu já havia lido tantos que escrevia sobre tanta gente importante, semideuses, mas nunca havia lido ninguém que escrevesse sobre o ser humano como o Godofredo Rangel. Gente como a gente. E isso me encantou. E por isso foi que eu falei sobre o Godofredo Rangel amplamente e foi me proposto um desafio pelo... Você não quer escrever sobre o Godofredo Rangel na próxima revista? Foi desafio aceito. Algo simples, dentro das minhas possibilidades, humildemente, e foi escrito esse artigo na nossa revista, e daí resultou nesse projeto que eu jamais, em tempo algum, imaginaria que fosse acontecer. Né? Então, apenas finalizando, para não cansá-los, né? Eu fiquei pensando assim, uma das cartas de Monteiro Lobato, na última carta de Monteiro Lobato, ele parece que profetiza que aquilo seria o último encontro epistolar de ambos. E, de fato, o fora, porque poucos dias depois ele faleceu. E, agora desafiando os crédulos e os incrédulos, os crédulos e os céticos, talvez esse pequeno toque naquela live, daquela noite, tivesse o dedo de algum deles. Quem disse que não? Fica aí a interrogação. Né? Da minha parte, eu apenas me sinto honrado, muito feliz de ter podido participar desse projeto, que foi um trabalho da nossa associação, a Magis, à época, presidida pelo nosso querido Alberto, depois concluído com o Luiz Carlos, né? Da Escola Judicial Edésio Fernandes, que até então ainda não tinha tido um trabalho dessa natureza, e eu espero que continue, Tiago. E do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a presidência do desembargador Gilson Lemos.
agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui hoje, nesta casa que eu respeito, como se fosse o Olimpo da literatura mineira. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge Paulo. Agora, com muita honra, vamos ouvir a palavra do desembargador Tiago Pinto, que é o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e é também o diretor da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes. Instituição a que a academia deve belíssimas parcerias. Esta é uma delas. Vozes Poéticas de Minas, a série de podcasts que, com tanta honra, estas instituições levam ao ar, é a segunda delas. E eu quero dizer que para nós foi uma honra contribuir para com a sua gestão como diretor da EGEF. A sua passagem pela direção da EGEF foi um presente para a Academia Mineira de Letras. Com a palavra, então, o desembargador Tiago. Muito obrigado, doutor Rogério. Receba o meu abraço. Bem assim, receba o meu abraço, doutor Paulo, doutor Alberto, professor Márcio, que eu estendo o seu calor a todos os presentes como a mais pura expressão da minha alegria, do meu orgulho de estar aqui neste momento, neste lançamento. Eu, quando estudante aqui, eu comprei num sebo de Belo Horizonte uma edição do Vida Ociosa, também uma antiga, uma ortografia antiga, difícil de ler, e daí nasceu essa minha indignação do porquê da não reedição desta obra tão importante. Quando, agora recente, assumi a direção da Escola Judicial, procurando dar ao ensino das letras jurídicas um cunho de universalidade, procurei imprimir um pouco de humanidade na sua pedagogia e, relativamente às publicações da escola, inspirado pelo sopro do meu irmão Luciano Pinto, que é desembargador também, e um feliz contato com o doutor Rogério, a escola se propôs a editar e o fez agora, recentemente, obras de juízes, literatos e obras de preservação, de história, de conteúdo histórico, e o que foi feito na edição da obra do ministro Hermenegildo de Barros, foi lançada essa semana, e agora a obra do Godofredo Rangel. Mas, para que não parecesse ou não soasse estranho a todos a participação do tribunal neste empreendimento, digo empreendimento porque a dimensão que eu dou ela é de empreendimento realmente. Eu resolvi rapidamente dizer aqui das razões desta participação no tribunal. Eu fiz algum escrito aqui para não me perder dentro deste templo de cultura. Vou ser breve e digo que a reedição das obras do Godofredo Rangel tem um sentido especial para a Escola Desembargador Edésio Fernandes. Ampliar o objeto de suas ações no âmbito da formação humanística, ir além da rigidez lógica do raciocínio jurídico, da aridez dos seus textos, humanizar o juízo das valorações do conhecimento humano. O juiz vive da escrita, trabalha com as letras e se expressa através delas. Nada mais natural o necessário convívio delas. A proposta de reedição das obras do Godofredo Rangel, lançadas hoje,
É um largo e auspicioso projeto de preservação da memória do Poder Judiciário, de difusão e promoção de sua imagem institucional, onde se releva o intercâmbio e a interlocução com as instituições culturais e protetoras do patrimônio histórico e cultural, numa interface multidisciplinar de convergência de saberes e de promoção de cultura. Godofredo é juiz, Godofredo é escritor, Godofredo é professor. A parceria da Academia Mineira de Letras com o TJMG se estende, a partir do projeto Vozes Poéticas de Minas, ao ilimitado campo do saber e da cultura. É o projeto de parte da memória e da memória de Minas Gerais, parte da história e da memória de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Tiago, pelas suas palavras. Eu vou tomar a liberdade de fazer também uma leitura que é brevíssima para encerrar essa sessão, e uma leitura de um texto que está no volume 1, que os senhores têm em mãos. Ok. Que os senhores têm em mãos e que situa Godofredo Rangel na Academia Mineira de Letras. Eu quero dizer, doutor Jorge Paulo, que achei muito interessante quando o senhor disse que é natural de Formiga, porque o atual ocupante da cadeira número 13, que pertenceu a Godofredo Rangel, é o escritor, crítico literário Silviano Santiago, natural de Formiga. Então, Formiga hoje é a titular da cadeira de número 13, né? Não, e tem também a professora Ângela Vaz Leão. Formiga é um belo celeiro de escritores, intelectuais, enfim. Então eu vou ler esse brevíssimo texto e no final nós teremos aqui o ponto alto dessa sessão, que é a música. Godofredo Rangel, Imortal. É um texto de minha autoria brevíssimo. O corpo fenece. O legado, no entanto, é perene. Vence a morte e o esquecimento. Os 4 romances de Godofredo Rangel, agora relançados, oferecem às novas gerações eficiente testemunho do raro padrão de sua literatura, reconhecido e admirado ao longo do tempo por uma legião de leitores altamente qualificados. Como um dia escreveu Monteiro Lobato, com quem o autor se correspondeu por mais de 40 anos, a respeito de sua estreia, abro aspas. Quero ter a glória de ser o primeiro a dizer que Vida Ociosa só pode figurar em nossas letras junto ao melhor de Machado. Aquilo é uma obra-prima de psicologia e realismo das mais puras. É um livro sedimentado e definitivamente lindo. Fecho aspas. Sobre o mesmo volume, assim se exprimiu Antônio Moraes, seu sucessor na cadeira de número 13 da Academia Mineira de Letras, em seu discurso de posse como um de seus membros em 1952. Escreveu Antônio Moraes. Em Vida Ociosa, os personagens vivem. Tem carne, tem músculos, tem coração, tem alma, tem nervos. Na oração proferida durante o velório do escritor no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, o então presidente da Casa de Alfonso de Guimarães, Mário Matos, foi certeiro. Dizia ele: Godofredo Rangel é certamente o mais mineiro dos escritores de Minas. A sua voz literária, como quer que se manifestasse, transpirava o cheiro da terra, o murmúrio da água do córrego e a poesia do céu de Minas. A respeito da convivência com o escritor, o mesmo Matos acrescentou: como homem e cidadão, era dessas raras criaturas que, depois de meia hora de conversa, deixavam no ouvinte o desejo de incorporá-lo a seu parentesco religioso e à sua amizade, o desejo de convidá-lo para compadre. Para mais adiante concluir, esse é Mário Matos ainda. Há uma palavra que lhe resume a vida toda: suavidade. Viveu suavemente, tinha a palavra suave. Com suavidade deslizava pela existência. Amou em tom suave e suavemente sofreu. Foi uma criatura em surdina, assim como um canto de pássaro, a música na rua dos arraiais ou a melancolia do crepúsculo no campo. Por tudo isso, é uma satisfação para esta casa
estar ao lado do Tribunal de Justiça de Minas, da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e da Associação dos Magistrados Mineiros no presente empreendimento editorial. Comprometidas com o direito à cultura, garantido pela Constituição Federal de 88, as mencionadas instituições executam, por meio desse gesto, tarefa de inegável interesse público e de imensa repercussão nos meios sociais. Fundada em 1909, em Juiz de Fora, para promover a língua portuguesa, as letras e as artes, e igualmente a educação e a história, a Academia permanece leal ao sonho de seus idealizadores, passados mais de 112 anos. O resgate da densa contribuição de um de seus mais ilustres integrantes para a vida literária brasileira comprova e reitera a vocação e o destino da Academia. Que a recuperação da memória literária de Rangel, aqui belamente realizada, se sucedam outros projetos de igual envergadura. Será bom para todos. Muito obrigado. Nós vamos, com muita honra, ouvir a execução de 2 números de Vila Lobos em flauta pelo músico Alberto Sampaio. Eu vou convidá-lo a subir ao palco. É uma honra tê-lo aqui, Alberto, para coroar, não é, essa homenagem à memória de Rangel. Não é? E Alberto Sampaio, como o próprio sobrenome indica, também integra a família desta casa, a família da Academia Mineira de Letras, que recebe nessa sexta-feira, dia 24, em posse solene, mais um integrante. Eu faço essa menção aqui porque é absolutamente pertinente. Toma posse no dia 24, o nosso querido confrade José Fernandes Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça Mineira, de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que comprova a antiga, sólida, íntima relação entre as nossas instituições. Então agora, com a palavra musical, Alberto Sampaio.
Bravo. Muito obrigado, Alberto Sampaio, por essa belíssima apresentação. Eu agradeço a todos os presentes. Bisneto de Godofredo Rangel, honrando a tradição cultural da família, o apreço da família pelas artes, pela cultura, não é? Muito bem. E o que nos move, o que nos alegra, o que faz a vida mais feliz, não é? Parabéns. Quero agradecer a todos os presentes pela companhia, não é? É muito bom ter este auditório repleto, não é? Da presença dos amigos, não é? Nós formamos aqui uma comunidade que se vincula por meio do amor, da estima, do apreço pela educação, pela cultura, pela ciência, pelas artes, pelas letras, né? Isso é o que nos motiva sempre, né? Eu quero, para encerrar de verdade a sessão, só dizer que no dia 23 de julho, nós vamos fazer algo raríssimo. Nós vamos fazer a transferência simbólica da sede da academia para Ouro Preto, onde, às 11 da manhã, na Biblioteca Pública Municipal, lançaremos o volume de número 81 da nossa revista, fundada há 100 anos, por Mário de Lima. O presidente Mário de Lima, há 100 anos, fundou a revista da Academia Mineira de Letras. Nós vamos, então, em Ouro Preto, lançar a revista de número 81, revisada naturalmente por Leonardo Mordente, contendo mais de 60 textos, mais de 400 páginas, né? Lá em Ouro Preto também, nesta sessão, faremos a homenagem devida sempre a nosso patrono, Alfonso de Guimarães, cujo nascimento é 24 de julho, né? E faremos ainda, finalmente, na mesma sessão, uma homenagem ao centenário da nossa revista, porque uma revista que completa 100 anos merece todas as homenagens. Muito obrigado a todos. A sessão está encerrada. Boa noite.